Aqui em Curitiba, o Internacional finalizou a preparação para o Clássico Grenal 442, neste sábado no Couto Pereira, às 5h30 da tarde. O grande mistério segue. Será que Alan Patrick vai para o Clássico? O jogador conversou conosco aqui no hotel da concentração do Internacional em Curitiba sobre esta possibilidade. A gente vai trazer detalhes sobre o tratamento especial que o Inter está fazendo para ter o jogador à disposição no Clássico de amanhã. Qual time que o técnico Eduardo Cudê vai colocar em campo? Atualização importante no estádio Beira-Rio e tem data para o Inter jogar na sua casa. A gente também traz as últimas dos negócios do Internacional no mercado de transferências, porque tem anúncio próximo de acontecer e eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, o que de mais importante aconteceu no dia do Internacional, na véspera do Clássico Grenal, nesta sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Bom, gente, vamos lá, tá? Eu quero começar aqui falando sobre o time do Internacional para o Clássico Grenal de amanhã. A gente chegou aqui na concentração do Internacional no final da manhã, início da tarde. Os jogadores foram para um treinamento no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense, por volta das 13h30 da tarde, por aqui. E aí todos os jogadores passaram, tá? Todos os jogadores que estão relacionados estiveram em Santa Catarina e estão aqui, obviamente, em Curitiba, foram para esse treinamento no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense. E aí vem o grande detalhe. Alan Patrick e Thiago Maia trabalharam hoje normalmente. Eles foram para essa atividade no CT do Atlético Paranaense, passaram por aqui na concentração, passei o dia aqui na concentração do Inter, antes da ida para o treino, quando a delegação também chegou por aqui, e os dois aparentavam estar bem, caminhavam normalmente. E aí algo foi importante da gente ver com o Alan Patrick. O Alan Patrick estava com algo enrolado debaixo do braço. E aquilo era uma bota massageadora, tá? A gente foi atrás do que o Alan Patrick estava utilizando, era uma bota massageadora. Bota não é só para utilizar no pé, era algo que tem o velcro para fechar, que ele coloca em volta da coxa, ele está com a lesão e um estiramento na coxa esquerda, e ali ela fica quente, porque ajuda a aquecer o músculo, e isso favorece para ele fazer um exercício de maior exigência física. E o Alan Patrick está utilizando isso quase que diariamente, pelo que eu conversei com algumas pessoas do Inter aqui na concentração, como parte do seu tratamento. Amanhã vão fazer 9 dias da lesão dele, foi naquele jogo no Heriberto Rilse contra o São Paulo, empate em 0-0, com 5 minutos de jogo ele teve essa lesão na posterior da coxa esquerda. E o Alan Patrick está utilizando isso, tá? Hoje ele trabalhou normalmente com o restante do grupo. O Thiago Maia, que teve um trauma no tornozelo direito e já está trabalhando com bola, também treinou normalmente. Eles devem ser 2 retornos, Alan Patrick e Thiago Maia no time para o Clássico Grenal, mais o René, que foi poupado do jogo contra o Corinthians, não tem nenhum tipo de problema físico, e o Vitão, que está voltando de suspensão, ele que levou o 3º amarelo lá em Salvador, na derrota por 2-1 contra o Vitória, e não pôde jogar contra o Corinthians na vitória por 1-0 no último meio de semana. Só que aí, quando os jogadores do Internacional chegaram na concentração depois desse treinamento, a gente conversou com o Alan Patrick, que passou já sorrindo, e ele falou sobre jogar o Clássico Grenal de amanhã. Você confere agora. Na hora vocês vão saber. Você está se sentindo bem, Alan? Aí então o Alan Patrick, meia do Internacional, que nos respondeu aqui, ó, até perguntei pra ele, tá, mas tu tá bem? Porque ele tinha dito antes brincando, né? Vocês vão saber amanhã. Eu perguntei pra ele, tá, mas tu tá bem? E ele disse que tava bem. O Alan Patrick se diz em condições físicas. Dentro disso, tá, lembrando, Rocher, Valência e Borré fora, estão com as suas seleções na disputa da Copa América. E aí o Inter tem os retornos de Alan Patrick, Thiago Maia, Vitão e René. O Alan Patrick não sabe se vai começar o jogo ou não, mas ele deve pelo menos integrar o banco de reservas. O provável Inter, tá? Fabrício no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Fernando ou Mercado na zaga como parceiro do Vitão e o René retornando à lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia é o primeiro volante, mais à frente, Arangues,
Bruno Henrique ou Alan Patrick e Wanderson, e o ataque de Wesley e Lucas Alário. Por que a dúvida é entre Bruno Henrique e Alan Patrick? Tá? Para vocês entenderem. Hoje são 3 jogadores para 2 vagas. Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Dos três, 2 devem começar a partida. Se o Alan Patrick não tiver condições, joga Bruno Henrique e Wanderson, e o Alan Patrick começa no banco de reservas. Se o Alan Patrick tiver condições, aí a dúvida é se o Kudê vai colocar um time de mais contenção tendo o Bruno Henrique, ou um time com 2 pontas, como foi contra o Corinthians e deu super certo, com o Wanderson e o Wesley nos lados. Gabriel Rufi, volante ex-internacional, que está emprestado, aliás, né? Pertence ao Inter, a gente sabe que ele tem uma ótima relação com o grupo de jogadores do Internacional. Ele esteve na concentração colorada aqui no Batel, em Curitiba, conversou com os atletas no início da tarde, veio trocar aquela ideia, enfim, e foi um movimento bem legal, que teve uma repercussão muito legal também do volante Gabriel, que ainda pertence ao Inter, mas está emprestado ao Atlético do Paraná. Gente, o Inter atualizou também hoje as situações do CT Parque Gigante, do Beira-Rio e do Ginásio do Gigantinho, tá? Em relação ao estádio Beira-Rio, o Inter atualizou que hoje fecham 21 dias do plantio da grama de inverno. A condição do gramado é muito boa, tá? Já está praticamente concluído o processo do plantio da grama de inverno. Mobiliário, já chegou todas as encomendas de mobílias que foram perdidas pelas enchentes no Beira-Rio, e agora vão começar a instalação nas próximas semanas das áreas prioritárias. Catracas que dão acesso ao estádio, tá? Quase 100% delas já operando e serão testadas na próxima semana. Museu, o acervo que não foi atingido está retornando já para a área de reserva técnica e também exposição do Museu do Internacional, que a gente sabe que tem 2 andares, né? Embaixo tem uma reserva, em cima tem outra. Estrutura de TI, recuperação em andamento, sistema de som e vídeo do Beira-Rio, tudo também já em pleno funcionamento. O estacionamento, edifício garagem ao lado do Beira-Rio, vai voltar a operar na próxima segunda-feira. Sistema de som do estádio está em recuperação, mas deve ficar pronto já agora nessa última semana do mês de junho. Então, assim, em relação ao Beira-Rio, é tudo muito otimista. O Inter já confirma o jogo contra o Juventude, do dia 10, ida da 3ª fase da Copa do Brasil no seu estádio. Mas o Inter deve confirmar também nos próximos dias o jogo contra o Vasco, que é no dia 7 de julho, 3 dias antes desse jogo contra o Juventude, também no estádio Beira-Rio. Em relação ao CT Parque Gigante, tá? Reconstrução dos prédios ainda em andamento, ela deve ser concluída em 60 dias, então é pelo menos mais 2 meses para concluir, só em obras, a questão do CT Parque Gigante. O lodo foi retirado completamente já do campo, dos 2 campos em anexo que tem do CT Parque Gigante, então vai ter que demorar ainda para ter o replantio da grama do CT, aí é pelo menos 2 meses e meio ainda de recuperação do CT Parque Gigante. Gente, para fechar, tá? Inter e Palmeiras acertaram os últimos detalhes da venda do Maurício, tá? Então ela deve ser oficializada já nos próximos dias. Deve ser oficializada nos próximos dias a venda do meia do Internacional, 7 milhões de euros pelo 50% do Inter, mais 1 milhão de euros em metas que podem ser batidas pelo Maurício no contrato. Tá tudo acertado entre Inter e Palmeiras, tá? O Felipe D'Alegrave, que é do jurídico do Internacional, um dos diretores de futebol do clube, estava alinhando tudo com o Palmeiras e tá tudo alinhado, tá? Já me confirmaram essa informação hoje aqui em Curitiba, tá tudo certo, só falta um anúncio agora, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Inter, e amanhã é tudo Clássico Grenal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.